Seja bem-vindo ao resumo da novela Apocalipse de segunda-feira, 19 de agosto. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Robson abre o sorriso e diz que nem reconheceu o pai. Mas assim que ele pergunta o que ele está transformando a casa deles, Robson diz que é o negócio dele, e quem ele pensa que é. Um homem que abandonou a mulher e os filhos, e aquela casa não é mais dele. Tião manda todos irem embora. Se não chama a polícia, Robson pede que comparsas saiam, e diz agora tu vai me ouvir, e Tião diz que vai me ouvir é você. Yuri consegue convencer Dila a ir com eles para o Rio de Janeiro. Na sequência, o dia amanhece, já na cidade maravilhosa, e César recebe Benjamin, Zoe e Davi na sua casa. Ariela fala com André que Ricardo está morto por culpa dele, pois se o dia era especial a segurança tinha que ser mais eficiente. E diz que se Ricardo estivesse ali já teria o demitido, ou feito coisa pior, pois enquanto não sabe o que fazer com ele, mas ele está por um triz, e alguém vai pagar muito caro pelo que aconteceu com Ricardo. Débora fala para os pais que a culpa é deles, diz que ela não queria voltar a Jerusalém, e nem reencontrá-los, só fez por Ricardo. Essa insistência para construir esse templo foi a sua ruína, veio a guerra primeiro. E agora o menino dela está morto, ele era sua vida, e ela morreu junto. Adriano pede que ela não trate seus pais assim, que sofrem também. Gigion diz que Adriano vai ter que ter paciência com ela. Tamar fala que consegue entender a dor de uma mãe. Ariela questiona o sacerdote, pois Ricardo foi o filho que ele não pôde ter, e mesmo assim ele se mostra sereno e tranquilo. Ele diz que se está parecendo mais forte que os outros, é pela posição dele. Diz também que a história de Ricardo não acabou. Ariela diz que sabe disso. O que fica são os exemplos, que ela dedicou os últimos anos da sua vida a Ricardo, e vai fazer de tudo para que o legado dele continue. Susana anda pelas ruas, e pensa no que Benjamin falou, para ela sair dali, que Ricardo não morreu. Hala chega e pergunta o que ela faz ali fora. Ela diz apenas que está com medo, e ele diz que eles têm que permanecer unidos. Zoe e Benjamin vão até a igreja falar com o pastor Jonas, e pede que ele faça o casamento deles. Ele fica feliz. Benjamin diz que já está chegando o fim, então eles têm que estar preparados. E o pastor fala que eles têm que ser como o apóstolo Paulo: a morte é um ganho, a vida é um lucro, pois logo estaremos junto ao Senhor por toda a eternidade. Benjamin conta para ele que a mulher de burca era Zoe. Ele conta para Zoe que várias pessoas o procurou depois dos vídeos. Robson fica alucinado quando o pai diz que jogou todas as drogas na privada, e não quer mais saber disso naquela casa. Ele pergunta se ele tem noção de quanto custa. Tião diz que tem. Custa a paz de muito inocente. Robson manda ele embora, pois ele já está se metendo nos negócios dele. E ele não foi o pai quando ele era moleque e precisava dele. Ele diz que é o pai dele, e não vai a lugar nenhum. E não quer mais saber de droga ali. Vai sair e quando voltar que a casa arrumada. E diz, acabou o Robson, acabou. O pastor conta que a tribulação vai ser tão grande que se os dias não fossem abreviados ninguém se salvaria. E Zoe lembra que é melhor estocar bíblias, pois o anticristo vai mostrar sua face, e vai fazer de tudo para acabar com a palavra de Deus. O pastor fala que já começou a fazer isso, a palavra não pode se perder, e a Bíblia vai ser o único meio de manter a fé viva. Guido pede desculpas para César por não ter acreditado nele, e César pergunta o que mudou agora. Ele diz que as coisas estão acontecendo na sequência, igual como ele falou. E César pergunta por que ele não baixa a guarda, e não escuta o que ele tem para falar. Dudu elogia e defende Ricardo, e começa a bater boca com César, dizendo que César é do contra, e tá sempre vendo conspiração onde não existe. Guido tira Dudu. Zoe vai até a redação. Arthur fica feliz e pergunta quando ela vai voltar a trabalhar, e já sabe até qual é a matéria que ela vai fazer. É sobre esse tempo que ela ficou afastada. Ela fala que não vai voltar mais a trabalhar, tem outras prioridades, e vai casar com Benjamin. Arthur diz que já entendeu, ela não precisa ralar de jornalista, se vai ser mulher de milionário. Ela diz que ele não vai entender mesmo. Benjamin vai até o hospital convidar a tia e Felipe para o casamento, e diz que está preocupado com sua mãe e sua irmã, que estão na Nova Babilônia.
Elas correm um grande risco. Stella diz que sabe o que vai acontecer com Ricardo, e Benjamin fala que eles têm que estar preparados para tudo. Stella pergunta se ele aceita que a recepção seja na casa dela, uma coisa para a família. Zoe conta para Celeste quem é Ricardo, ela fica passada. Mas Zoe diz que ela não pode contar para ninguém. Celeste fala que ela tem provas. Zoe lembra que é ilegal, isso colocaria Benjamin na cadeia, e ela teme pela vida de Davi. Zoe diz que quando o Ricardo aparecer vivo, Celeste vai lembrar do que ela falou, e Celeste não abre mão de arrumar Zoe para o casamento. Dudu fica irado quando sabe o que aconteceu com as drogas, diz que não vai ficar no prejuízo. Manda Robson dar um jeito nisso e falar com o pai dele, senão ele vai dar um jeito no maluco. Tião vai desabafar com o pastor, diz que é tudo culpa dele, o pastor o acalma dizendo que o outro filho dele tá bem, e ele pergunta se Robson ainda tem salvação, o pastor diz que sim, ele é o próprio exemplo. Tião fala que Robson parece não se importar com nada. Ala e Adriano conversam sobre a juventude, e quando chega nos filhos, Adriano lembra que um pai tem sempre que amar o filho, e o dele está morto, ele perdeu essa chance. Débora aceita o abraço da mãe, e pergunta o que vai ser dela. Ricardo era sua força e sua vida. Os profetas encontram Noa e diz que Deus quer usá-lo. Ele pergunta como. Eles dizem que é falando a verdade para o povo na hora certa. Chegam um monte de gente querendo agredir os profetas, dizendo que eles são culpados da morte do Messias. Os soldados chegam para ajudar Noa a protegê-los. Saulo aparece com Osiel e o pai chama Saulo para ir embora. Ele diz que os profetas podem ser agredidos, Osiel diz que foi eles que provocaram. Na mesma hora desce fogo do céu, fazendo uma separação entre os profetas e o povo. Saulo e Osiel olham abismados, assim como todo mundo. Não deixe de se inscrever no canal, ativa o sino de notificações para não perder os próximos resumos. Fique com Deus.